Olá pessoal, aqui é o Luiz Fernando Gama, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Se você já é nosso cliente aqui na Gama de Medeiros, nossa especial saudação. Se você também é alguém interessado em saber sobre a revisão da vida toda, fica atento a esse vídeo. Mesmo que você já tenha processo com outro colega ou ainda não tenha feito seu processo, mas queira saber como fazer. Bom, no último encontro nós falamos que o INSS sofreu nova derrota. Ele havia pedido a suspensão dos processos, uma nova suspensão nacional. O ministro Alexandre Moraes, inclusive, olha aqui, nosso querido ministro Alexandre Moraes, nossa consulta agora, pegamos uma versão atualizada da sua obra, mas enfim, não vem ao caso, só para lembrar que ele também como doutrinador, acho que talvez um dos constitucionalistas de maior referência aí no Brasil, tá? Então no último vídeo nós falamos que o ministro Alexandre Moraes não só negou o pedido de suspensão, ou deixou para analisar depois, mas óbvio que ele não vai conceder a suspensão nacional, e deu 10 dias para o INSS se adequar. O que eu pedi para vocês no último vídeo? Pararem com a corrente de pensamentos negativos, pararem de acreditar nas falsas promessas e vão elencar algumas coisas. Afinal, quando é que publica esse acórdão? Meu processo voltou a parar, o que está acontecendo? Acontece que alguns juízes, depois de 1º de dezembro, já se sentiram seguros o suficiente para deixarem os processos voltarem a andar. E alguns outros juízes têm uma visão mais burocrática, mais formal, e eles estão aguardando a publicação do acórdão para que voltem a deixar o seu processo andar. Muitos de vocês estão no grupo do que voltou a andar, já tem até sentença, está indo para o tribunal, alguns já estão até começando a execução, cumprimento de sentença, e outros estão parados. Mas por que não é a mesma decisão para tudo? Alguns perguntam, não é isso, não tem força de lei? Não, não tem força de lei, mas o Supremo decidiu como pode um juiz resistir. Sim, ainda há essa possibilidade de uns serem mais arrojados, terem deixado os processos retomarem a sua marcha, outros mais tradicionalistas estão aguardando a publicação do acórdão. Então, não existe uma punição para um juiz que está ainda mantendo suspenso versus aquele juiz que já deixou andar. O juiz tem essa possibilidade nesse momento, porque existe um entendimento que, apesar de não haver a publicação de uma decisão colegiada em questões que envolvam matéria repetitiva, como foi o nosso caso, a partir da ata de publicação, essa decisão já tem eficácia. E alguns juízes vão entender que essa decisão só tem eficácia com a publicação. Quando que vai dar a publicação? No regimento interno do Supremo, o prazo de publicação de uma decisão é 60 dias contados da ata de julgamento. Então tem dia 5 de dezembro, tem que fluir 60 dias. Lembrando que tem feriados, recessos e finais de semana. Então, entre 14 e 15 de abril, está finalmente acontecendo o prazo dos 60 dias. Poderá o acórdão ser publicado a partir dessa data. Se atrasar, passados 60 dias, caso não seja publicado, em até 10 dias depois, ou seja, de 70 dias do prazo, 70 dias úteis, lembrando, isso dá quase 90 dias na verdade, até um pouco mais. 10 dias fluídos 60 dias pode-se requerer na secretaria para que ela cumpra a publicação. Então, a data mais oficial, como primeira data, entre 14 e 15 de abril, vamos aguardar que ali tem novidade. Mas, lembra que o INSS ele poderia ter entrado com recurso chamado embargos declaratórios, para tentar fazer com que o Judiciário, o Supremo entenda que, olha, vocês deram uma decisão positiva, mas a partir de agora quem tentar ingressar não vai conseguir mais. Pois é, o prazo para esse recurso já passou, então olha a primeira boa novidade. Falta menos de um mês para publicação ou para uma data oficial de publicação dessa decisão, e aí destravaria esses juízes mais formais. Segundo ponto, não cabe mais nenhum novo recurso por parte do INSS. Já passaram-se os prazos para eventual novo recurso. Então essa decisão está cada vez mais consolidada. É questão de alguns dias para o formalismo se completar e não haver mais nenhuma desculpa para esses juízes mais apegados à publicação e a aguardar o ato formal do acórdão ser finalmente disponibilizado e publicado em meios oficiais, enquanto os outros já estão deixando andar. Esses precatórios que saíram agora, você vai receber já? Claro que não, isso são precatórios e decisões de outros processos de outra natureza. Todos os processos de revisão da vida toda precisam ainda, ao voltar a andar, passar por uma sentença. Provavelmente o INSS recorre, discutindo critérios de cálculo. Esse recurso vai para um julgamento que leva algum semestre, muitas vezes. Desse julgamento, vamos para uma fase de execução e liquidação, primeiro de cálculos,
esses cálculos devidamente homologados, vamos para a fase de pagamento, expedição de RPV ou precatório. Então, volto a dizer, está tudo fluindo conforme esperado. Mas não podemos acelerar os ritos da lei, não podemos acelerar os prazos regimentais dos tribunais. Temos que só viver aguardando. Lembra-se que quando a gente teve a decisão favorável em dezembro, nossa, que angústia saber que só em abril, quase maio, ia sair esse acórdão. E muita coisa poderia acontecer nesse interim. Nada aconteceu. O governo está influenciando o Supremo? Não está. O Supremo está cedendo, o ministro Alexandre de Moraes cedeu alguma pressão governamental? Está aí a prova que não. Mesmo o INSS pedindo a suspensão por um tempo indefinido, ele não só não aceitou, como disse, tem 10 dias para começar a cumprir. Coisa que eu falei no vídeo lá. Mas é falso essa associação que os precatórios que estão sendo liberados vão ser para o nosso processo que você já vai receber. E outro ponto, volto a dizer, o INSS, qual foi o... Até vou tirar o óculos para ficar mais séria a conversa. Qual foi o motivo do INSS pedir a suspensão? Põe uma coisa na sua cabeça, o INSS não vai te pagar de forma administrativa. Se você pedir de forma administrativa, sabe o que acontece? Seu benefício pode ser suspenso temporariamente, porque a administração, enquanto alguém pede a revisão administrativa, ela pode, enquanto está revendo se aquela aposentadoria foi concedida no critério certo ou errado, suspender ela. O INSS, nos cálculos, ele não computa todo o salário de contribuições, ele ignora o Cadastro Nacional de Informações do Segurado, que é o CNIS, ele usa o salário de contribuições da carta de concessão. Então, ou seja, pedir administrativamente é pedir para ou ter o seu direito negado ou receber uma migalha do que ele vale. E o próprio INSS, os próprios procuradores da AGU, quando contestam ações, estão dizendo: nós não temos sistema de cálculo, nós não temos sistema de cálculo atualizado para a tese da revisão da vida toda, nós não podemos atender essa demanda administrativa. Então, para de achar, tem gente que diz, não, vai lá direto e pede no 135, você não precisa de advogado, você não precisa de judiciário. Olha, você pode até não querer usar um advogado privado, então pegue um defensor público, se for o caso. Agora, se você não usar a via judicial, só na via judicial você vai conquistar uma decisão que vai lhe dar todo o critério de correção máximo que os benefícios merecem, vai lhe dar todos os atrasados e futuras parcelas que irão vencer. Então, somente com a força judicial você vai tirar o máximo de elevação que essa aposentadoria tem direito. Se você pedir administrativamente, primeiro que o INSS diz, não faço, não quero fazer. Mas se ele vier a começar a fazer, tenha certeza que você vai ter o seu direito destruído, liquidado, e vou dizer mais. Se ele entender que você tem que ter um ajuste só de 5% e na verdade era 40%, 50%, 60%, às vezes 200% até 300%, não adianta depois ir para o judiciário. Você pediu aqui, o judiciário vai entender que uma vez feito aqui, a sua revisão de pedido aqui, não vai caber mais nenhuma diferença. Então, não se boicote. Esperou até agora, continue confiando nos seus processos, no seu advogado, aqui na gente, no seu escritório. Ou se não entrou ainda, entre com o escritório, entre com alguém que você possa confiar, mas não espere que o INSS vai lhe ajudar. Aliás, ele continua contestando as ações. Ele continua contestando. Quando ele é intimado para apresentar cálculos, ele faz cálculos completamente equivocados a menor. Então, do início até o fim, ele vai continuar lutando para acabar com o seu direito de ganhar mais, tá bom? Grande beijo, grande abraço e até um próximo vídeo.